Débora foi uma das mulheres mais conhecidas do Antigo Testamento e a sua história está no livro de Juízes. O nome Débora vem do hebraico e significa abelha. O importante papel desempenhado por ela no momento complicado da história do povo de Israel a coloca em uma posição de destaque. Débora viveu em um período complicado da história de Israel, onde as pessoas faziam tudo o que queriam. Nessa época, o sacerdócio não funcionava e também não havia reis dominando sobre o povo. Essa época é marcada pela fraqueza e a covardia que caracterizavam os homens naqueles dias. Podemos dizer que o seu ministério foi um tipo de protesto contra essa vergonhosa realidade. Débora foi reconhecida como profetisa, pois ela tinha o dom do Espírito de Deus. Juízes capítulo 6, versículo 34. O livro de Juízes nos mostra que Débora se assentava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E ali os israelitas de diversas tribos buscavam, junto a ela, uma solução para suas causas. Débora era responsável por atribuir as disputas daquele povo. Juízes capítulo 4, versículo 4. Apesar de Débora ser considerada uma juíza comum, ou seja, de causa ordinária e não militar, ela ficou marcada na história por ser a pessoa que foi capaz de resolver o problema das divisões das terras de Israel. Quando se viram oprimidos por Císera, capitão do exército de Jobim, os israelitas foram pedir ajuda para Débora. Ela então recorreu a Baraque para que ele liderasse os israelitas contra Císera, segundo a palavra do Senhor. Porém, Baraque insistentemente disse que só iria para a batalha se Débora fosse com ele. Diante dessa situação, Débora concordou em acompanhar Baraque. Entretanto, deixou claro que, devido ao modo covarde que Baraque agiu, não seria dele a honra da vitória na batalha, pois Deus entregaria Císera na mão de uma mulher. Juízes capítulo 4, versículo 9. O resultado da empreitada foi a esmagadora vitória do povo de Israel sobre Císera na batalha em Quisson. Juízes capítulo 4, versículo 15. Por isso, Débora é reconhecida como a pessoa que liderou a libertação do povo de Israel da opressão de Jabim, rei dos cananeus. Juízes capítulo 5. O exército de Jabim, liderado por Císera, era muito mais poderoso do que o exército de Israel. Talvez isso possa se explicar, mas não justificar a covardia de Baraque. No capítulo 5 de Juízes, a Bíblia nos mostra que um enorme temporal fez transbordar o rio Quisson e varreu os carros de guerra dos cananeus. Juízes capítulo 5, versículo 21. Deixando seu exército completamente confuso e fazendo com que eles se tornassem presa fácil para os soldados de Israel, que os mataram a ponto de não sobrar um só homem do lado do inimigo. O cântico de Débora está registrado no livro de Juízes, capítulo 5, versículo 2 ao 31. E basicamente celebra a vitória de Débora e Baraque contra Císera. Esse cântico é uma das mais antigas peças de literatura do Antigo Testamento e tem sido preservado desde o século 7 antes de Cristo. O cântico de Débora também é útil para entendermos um pouco mais sobre como funcionam as relações tribais em Israel naquela época. Além disso, podemos dizer que o cântico fornece informações importantíssimas sobre os detalhes de como ocorreu a derrota de Císera. E Débora nos ensina, aprendemos com ela, sobre a liderança, sobre fé, obediência e, o mais importante, confiar em Deus. Lembrando que essa história nos mostra
que Deus pode usar qualquer um, principalmente você, para ser libertador do seu povo neste tempo presente. Deixe-se ser usado por Deus, ser usada por Deus. Anuncie o Evangelho de Cristo. Seja uma Débora, uma mulher destemida, uma mulher de fé, uma mulher de coragem, uma mulher de liderança espiritual que ouve e obedece à voz de Deus.